Nosso convidado é, acima de tudo, professor, não é? E a gente está nessa temática essa semana aqui, seja no ponto de encontro, seja aqui no Conexão, desse ambiente, esse clima de volta às aulas. Eu vou conversar a partir de agora, por videochamada, com o promotor de justiça aposentado do Ministério Público do Amapá, o doutor Paulo da Veiga Moreira. Ou é Moreira da Veiga? Agora eu fiquei na dúvida. Ô, doutor Paulo, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Conexão. Seja bem-vindo a Macapá mais uma vez, sua terra tão amada, que eu imagino que o senhor ainda nutre esse amor, essa paixão por nossa terrinha, né? Bom dia. Bom dia, Kleber. Conexão Brasília. Mais uma vez é um prazer dizer que realmente aí, Amapá, para mim é uma terra querida, por 22 anos, e tem uma rapaz, todo querido de Amapá. A gente tá conseguindo ouvi-lo com uma outra intercorrência. O senhor tá querendo colocar o fone, acha que melhora? Vamos ver, né? Vamos tentar. Eu não sou muito perito nessas coisas, mas vamos ter, tá bom? Não, sem problema. Enquanto você ajusta aí o seu fone, deixa eu passar aqui na nossa live, nos comentários aqui da nossa live. Já, Breno, faz o contato aí, vê se melhora o sinal do Dr. Paulo. Ó, já passaram aqui na nossa live a galera aqui da Diário FM, né? O ADM aqui da Diário, também da redação do Jornal Diário do Amapá, nosso Douglas Lima ligado já, daqui a pouquinho produzindo conteúdo para a central, né, de produção de conteúdos lá para o nosso portal Diário. Nadielson Costa, bom dia, meu amigo Kleber Barbosa, estamos acompanhando. Muito bem, obrigado, Nadielson. Depois fala aí, coloca aí da onde você está falando, que cidade, que estado, de que bairro aqui de Macapá, pode ser? Nazareno Machado, outro nosso ouvinte assíduo aqui. Bom dia, amigo, curtindo a chuva e ouvindo o seu programa de todos os sábados. Um grande abraço, diz o Nazareno Machado. É lá da Nazareno Diesel, né? Parceiro da gente. Todos de Pero conhecem a oficina do Nazareno. A Josenilda Vilhena. Bom dia, família Conexão. Eu adoro a maneira como a nossa ouvinte, a dona Josenilda, se refere sempre aqui. A família Conexão, ela diz: bom dia a todos. Muita chuva aqui no Brasil Novo. Ótimo final de semana para nós. São os votos aqui da nossa ouvinte, a Josenilda Vilhena. Vamos ao doutor Paulo? Vamos lá, vamos ver se melhora com fone de ouvido. Ô, doutor Paulo, o senhor nos ouve agora? Tá bem? Ô, Kleber, tô aqui conectar fone de ouvido. Tá, ó, a gente pode fazer o seguinte, né, Breno? Eu vi aqui o seguinte, que tá carregado. Tá carregado. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou tirar aqui vamos tirar uma foto aqui. Vamos fazer aqui a foto. Já tirei aqui a foto, Breno, da nossa live. E a gente vai fazer uma ligação de áudio, né? Porque pela videochamada tá dando uma picotada, tá dando uma cortada sempre. Vamos ver se melhora, Breno? Sim. Doutor Paulo, o senhor nos ouve bem? Tô ouvindo bem. Eu acho que agora melhorou. O senhor ficou mais próximo aí do fone de ouvido. Acho que deu uma instabilizada. Bom, eu falei correto. Acima de tudo, o senhor é um educador, o senhor é professor, gosta desse título. O senhor ainda está em sala de aula, doutor Paulo? Ainda estou, Kleber. Já, embora eu esteja aposentado pelo Federal de Previdência, eu já tinha visto. Agora a gente tinha mais de 20 anos de sala de aula e acabei aposentando. Mas continuo aqui como professor de formação, no curso de formação dos soldados, e curso de formação dos oficiais. Aqui no 7º Batalhão da cidade de Minas Gerais, aqui.
A gente está com muita dificuldade de entender. Vamos fazer uma ligação e a gente já tirou o print aqui, já tirou a foto. Então, vamos substituir por uma ligação de áudio. Vamos ver se melhora essa qualidade desse bate-papo aqui com o senhor. A gente está também numa emissora de rádio, a gente precisa preservar, né? Ter uma qualidade. Cadê aqui? Não, correto. Vamos fazer uma ligação. O Breno vai ligar para o senhor. Vamos lá, vamos fazer contato com o Dr. Paulo. Já te mandei a foto. Agora eu acho que vai. Paulo da Veiga Moreira, é isso o nome, né? É, isso mesmo. Muito bem. Sabe quem está com a gente aqui? O nosso querido Evandro Luiz, que fez aquele tribunal do júri lá no Oiapoque, um tribunal do júri antológico, onde ele fez uma... gente boa demais. Na época... Quando teve aquele júri lá no Oiapoque, o Evandro era assessor de comunicação do Ministério Público. Né? Tem até uma passagem interessante, Kleber, que nós fomos fazer o júri lá no Oiapoque, foi eu e o Dr. Pedro Leite. Aí o Evandro foi fazer uma transmissão de lá, então ele julgou no ar assim, que estavam atuando os dois promotores, Dr. Paulo Leite e Pedro Veiga. Acabou trocando os sobrenomes, né? Isso acontece com toda... Muito boa. Uma história deliciosa do caso Magave, né, doutor Paulo? Exatamente. Bom, então eu fiz uma pergunta aqui, aí estava com muita intercorrência, com muita interferência, e a gente não conseguiu entender direito. O senhor ainda hoje permanece em sala de aula ou não mais? Sim, permaneço ainda. Na verdade é assim, quando eu saí, que eu vim para o Espírito Santo, eu dei aula uns tempos na Universidade de Vila Velha, e depois eu vim para Minas porque eu participei de um concurso aqui para professor no curso de formação de oficiais e de soldados da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Aí até hoje, né, quando tem turmas para formação, seja de soldado ou de oficiais, então eu ministro aulas aqui no 21º Batalhão da Polícia Militar em Ubá, aqui no estado de Minas Gerais. Esse negócio de sala de aula, Kleber, na bem da verdade, todos os meus colegas professores sabem muito. Isso aí é um vício, né? A gente não consegue largar. Então eu sempre gostei, embora eu já esteja com 70 anos e me aposentei tanto no Ministério Público quanto também no Regime Geral de Previdência, haja vista que eu tinha 65 anos e mais de 15 anos de contribuição, aí me aposentei também, mas continuo em sala de aula. Isso para mim é fantástico. Sabe que essa semana a gente estava fazendo uma temática aqui de volta às aulas, e a gente ontem, quando fez contato com o senhor, eu disse, aí, a gente pode falar sobre volta às aulas? Aí me ocorreu essa temática, né? Os desafios da sala de aula, os novos desafios da sala de aula. E hoje mesmo, antes aqui de vir para cá para a rádio, a gente está preparando ainda esse conteúdo, né? E a gente jogou na internet. Se você jogar na internet, tem inúmeros vídeos. Eu acho que a gente nem vale a pena colocar no ar aqui, mas vídeos assim desafiadores para o professor e para a professora, né? Ainda tem aluno que parte até para violência física, agressão, até contra as professoras, né? Então eu queria aproveitar a sua experiência como educador, mas também como promotor de justiça, combativo promotor de justiça, a respeito desses novos desafios, doutor Paulo. Foi não, Kleber. Ô Kleber, eu assisti inclusive a entrevista, foi na quinta-feira lá no outro programa seu da Diária FM, da professora, eu acho que é uma pedagoga, Sabrina, me parece. Ela tocou muito bem em um ponto que eu achei muito interessante sobre essa questão, por exemplo, né, do esvaziamento das creches. Se você vê, por exemplo, né, esse problema da pandemia, o que afastou, tirou muitos alunos, né, de sala de aula. Nós tivemos, por exemplo, 48 milhões de alunos fora de sala de aula. E depois, com o retorno às aulas, né, as aulas presenciais, então a crise está aí presente, né, nos dias atuais. A crise, vamos dizer assim, de um modo geral, da educação no Brasil. Então,
isso aí, os pais, né, também não contribuíram para que voltassem ou que levassem os seus filhos para a sala de aula, né, de forma presencial. Então nós temos muitas crianças e jovens fora de sala de aula. Bom, aproveitando aqui, eu vejo, Kleber, que nós temos, né, nessa crise de ensino, nós temos um problema muito sério, que são, eu pontuo cinco, vamos dizer assim, cinco pontos fundamentais sobre essa questão da crise que nós estamos vivendo na educação no Brasil. A primeira delas que eu vejo, né, é a adaptação dos professores às novas tecnologias. Se você verificar, por exemplo, a dificuldade que nós temos nas escolas, não é questão, por exemplo, assim, de dar um notebook, né, um computador para cada aluno dentro de sala de aula. Não é isso. Eu tive aqui, por exemplo, né, sempre eles me convidam aqui em Divinés, aqui em Ubá, a participar dessas reuniões com os professores, exatamente em face da experiência que a gente tem de sala de aula. Aí eu vejo, né, os professores, por exemplo, reclamando, porque na verdade colocamos computador nas escolas, também nas escolas privadas, nas escolas particulares. Nós colocamos computador em sala de aula, etc., mas eu não sei, eu como professor não sei trabalhar com computador, não conheço as tecnologias. Quer dizer, o próprio professor, que é o educador, ele não sabe, ele não está adaptado a essas novas tecnologias. Isso é um problema muito sério, né? Uma outra questão, Kleber, eu até tiro aqui da minha experiência como professor, né, vou dizer assim, de um outro tipo de formação, que é a formação militar, e que a gente vê assim, a questão da valorização, né, do professor, a valorização da docência. Nós temos hoje um processo de desvalorização dos professores. Se você vê, por exemplo, você tocou num assunto aí bem interessante, né? Se você vê essa crise que tem, principalmente e até nas universidades, né? Que os professores são desvalorizados, ao que me parece, os próprios alunos, né? Eles não têm mais, vamos dizer assim, respeito com os professores. Eu tive, por exemplo, em 2017, uma experiência terrível, quando um aluno dentro da UVV, lá em Vila Velha, no Espírito Santo, um aluno que me desafiou, ele quis até me bater dentro de sala de aula, por causa de nota. Então nós temos assim, né? E aí a universidade não fez nada, quer dizer, para a universidade que seria normal, porque para a universidade o que interessa é ter o aluno, que é uma universidade particular, que infelizmente acha que depende, né, que valoriza mais o aluno do que o professor. Eu até saí da universidade por causa disso. Então, a gente vê, né, essa crise de desvalorização da docência, que é um problema muito sério que nós enfrentamos no ensino. Os professores... Não, pois não, pode concluir. Pode concluir. Uma outra questão também que eu vejo é a questão da formação, né, continuada dos professores. Eu, por exemplo, numa reunião que eu tive aqui recentemente, eu disse, né, para a secretária de Educação, precisa de fazer, né, não é reciclagem, que a palavra correta não é isso, mas dentro de um processo de ensino e aprendizagem, quando eu fiz o meu mestrado nessa área de ensino e aprendizagem pela UNB, Universidade de Brasília, eu aprendi o seguinte, que nós precisamos, evidentemente, ter uma atualização dos professores, principalmente dando a ele condições para ensinar, condições para fazer pesquisa, fazer esse processo, né, de ensino e aprendizagem, que é um ensino, pesquisa, extensão, etc. Então o professor tem que estar, evidentemente, que adaptado a isso, não é mesmo? É verdade. Bom, vamos lá, eu acho que o senhor está o senhor falou que tinha pontuado 5 questões, eu acho que o senhor parou na 4ª aí já, né? Agora eu vou falar da 4ª, que eu vejo também essa questão das dificuldades, né, sociais, que estaria atrelada aí à questão da violência escolar. Nós temos, por exemplo, né, como eu falei agora há pouco, os alunos, né, que hoje desafiam. Hoje o aluno fica na sala de aula se quiser. Eu aí na Unifap, quando eu fui professor da Unifap, por exemplo, eu tive
que procurar a coordenadoria do curso de Direito. Por quê? Porque, principalmente a aula à noite, quando eu ia dar aula à noite, numa turma de 40 alunos, ficava 5, 6 só dentro de sala de aula, aqueles que mais interessavam, porque o resto ficava lá de fora, batendo papo, etc., né? Fazendo outras coisas que não deviam. Então isso aí é um problema muito sério que a gente enfrenta, né? E eu vejo a questão da violência escolar não é só uma violência física, mas é também, né, aquela violência moral, psicológica, desestímulo do professor, porque o professor acaba ficando desestimulado. Quando aconteceu isso comigo lá na UVV, na Universidade de Vila Velha, do aluno me desafiar dentro da sala de aula, ele agiu de forma violenta, ele quis me agredir fisicamente mesmo. E eu procurei, né, a universidade, mas como a universidade, eu procurei a direção, a gestão, e eu não tive apoio nenhum, mesmo porque o interesse ali é muito mais econômico do que educacional. Tá. Eu, por exemplo, quando eu discuti com um coordenador de curso, que por sinal é até um juiz federal, rapaz, eu conversando com ele sobre o que tinha acontecido, e aliás ele impôs até que nós dessemos notas boas para os alunos, por exemplo, que desse 10 para metade da turma, porque a comissão do MEC ia lá fazer uma avaliação da instituição, e eu não concordei, porque seria um absurdo, seria agir desonestamente e praticar fraude, né? Então foi um dos motivos que eu até saí da universidade. Tá aí então, o quinto ponto, doutor Paulo, dessa linha argumentativa do senhor. O quinto ponto que eu vejo é a questão da participação da família na formação do aluno. Porque é evidente que compete à família, os pais, né, principalmente, a questão da educação. Os pais têm essa mania de transferir esse dever, né, de dar educação para o filho, transferir para a escola, transferir para o professor. Não, a obrigação da escola e do professor, evidentemente, que é dar o ensino. Mas a educação compete no âmbito da família. Então, eu acho que essa integração entre família e escola é muito importante para a formação do aluno. Então, esses 5 pontos assim, que eu vejo, que eu, né, tenho acompanhado muito, desde quando houve essa questão, né, do IDEB, por exemplo, né, de valorização da escola, valorização do corpo docente, valorização do corpo discente, enfim, né? Que evidentemente todo esse programa ele foi julgado por terra em face da pandemia, e depois essa dificuldade que tem, né, de voltar às escolas, né, cara, de forma presencial. Uhum. Né? Aliás, eu queria puxar a próxima reflexão do senhor exatamente nessa questão. O senhor falou do professor dominar as novas tecnologias, as novas linguagens, isso pode nivelar e pode aproximar, quebrar o gelo, como se diz, nesse relacionamento com o aluno. Agora tem uma coisa que os nossos alunos, nossos estudantes acabaram tendo que reconhecer. Na pandemia, todo mundo precisou ficar em casa, né? O lockdown, as medidas restritivas. Depois se experimentou, se improvisou em muitas situações o EAD, a educação à distância. Esses conteúdos passaram a ser transmitidos pela internet, com toda a dificuldade, enfim. O que parecia ser o ideal antes da pandemia, acho que muitos estudantes acalentavam o sonho de poder mandar para o professor a entrega de um trabalho, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, qualquer outra plataforma. Mas quando essa realidade mudou, sentiram falta da aula presencial. Tem gente que não suporta fazer mais conteúdo à distância. Eu não consigo assimilar, não consigo me concentrar, e sente saudade do ambiente, de estar ali interagindo, tirando dúvidas na hora com o professor. Isso deu, vamos lá, uma valorizada ainda mais para esse chamado ambiente escolar, né, doutor Paulo? Sim, com certeza. O grande problema, Cleber, que você fala aí, né, que nós enfrentamos na pandemia, foi exatamente uma questão. Assim, essa questão da tecnologia, essa questão de fazer tudo pela internet, né, as aulas como foi durante o lockdown,
O que dificultou é que muitos alunos, muitas famílias, evidentemente, não tinham condições, né, econômicas e para ter o computador, para ter o notebook, para ter o telefone celular, principalmente os alunos que moram no meio rural, Kleber. Nós tivemos aqui um problema muito sério aqui nos municípios, aqui em Minas, né, na região sudeste. Por quê? Porque é uma região que sobrevive principalmente da agricultura. Então, grande parte dos alunos, embora exista o transporte escolar que busca esses alunos, né, para salas de aula, acontece que durante a pandemia não teve, né, o transporte, então eles tinham que ficar em casa assistindo aula, fazendo os seus trabalhos, enviando tudo por meio, evidentemente, da internet. Agora, quantos alunos, né, quantas famílias que não tinham esse recurso, né, o recurso tecnológico aí do computador e etc. Então foi muito séria essa questão. Eu vi, por exemplo, né, alunos saindo lá da roça para vir na cidade buscar com os coleguinhas lá o que tinha que fazer, qual o trabalho que tinha que fazer e etc, para poder, inclusive, entregar de forma física esse trabalho e entregar para os professores. Então, isso foi uma questão muito séria. É claro, como você falou aí, afirmou, houve assim, né, houve um ganho, vamos dizer assim, né, tendo em vista essa vontade de, depois que passou, que vamos voltar para a sala de aula. A minha filha, por exemplo, ela ficou com muita saudade da sala de aula, falou: pai, eu quero voltar, eu quero quero estar lá na escola, né? Quero rever meus professores, meus colegas, etc. Mas isso é evidente que a educação que eu e a mãe dela que a gente dá, né? Falando da importância de estar, dessa interação dela com os colegas, com os professores, lá na própria escola. Então, é evidente que toda vamos dizer assim, todo esse proveito que houve, né, principalmente de até fazer, né, o aprendizado, o aluno se familiarizar com esses instrumentos, né, tecnológicos, para poder participar então do ensino. Mas é isso aí, eu acho que você argumentou correto aí, né, que teve um grande proveito, sim, dessa forma como aconteceu. Muito bem, muito bem. Aqui, aliás, existe uma frase que diz que o ano só começa depois do carnaval, não é? A gente está tendo aqui a volta às aulas esse ano nas escolas públicas, havia sido anunciada para a próxima segunda-feira, e os alunos ganharam uma semana a mais de preparação da infraestrutura das escolas, enfim. Por aí, por Minas Gerais, o ano letivo também já começou, também vai ser adiado. O que o senhor tem de informações? Não, Kleber, é a mesma coisa. A situação é a mesma, né? Na verdade, essa semana, por exemplo, né, de quarta-feira para cá, os alunos estão em casa, né? Então vão voltar mesmo só na segunda-feira. Ou seja, né, o ano letivo que também, na realidade, né, o que não seria, evidentemente, que teria que ter começado já no início do mês, né, de fevereiro, mas veio aí o carnaval. Então é coisa de Brasil, né, Kleber? O Brasil vem o Natal, vem o Ano Novo, vem Carnaval, então as coisas começam a funcionar mesmo depois do Carnaval. Agora, eu queria aproveitar, eu sei que é um tema sempre muito delicado, e eu aprendi com um representante de uma categoria ou de uma geração de jornalistas anterior à minha, né? Eu sou da geração de 30 anos de jornalismo, tem uma geração dos 40 anos de jornalismo, acho que de 50, sim. Deve ter alguém, como diz o meu amigo Dr. Ortiz, alguém ainda está piscando por aí, que é o nosso querido Paulo Silva. E ele diz o seguinte: a máxima do jornalismo é perguntar sem ofender, elogiar sem bajular. É a lição do nosso mestre Paulo Silva. Mas o tema delicado que eu me refiro é o fato do senhor ter tido essa experiência na formação dos cursos militares, não é? E é um tema que sempre agora está em voga, é o uso de câmeras corporais para que possam emprestar ao Ministério Público Militar, à Auditoria Militar,
a justiça como um todo, as corregedorias das polícias, saber esse ambiente da abordagem da polícia militar. Por isso que eu disse, é um tema delicado, porque se a gente for ouvir o policial, vão dizer o seguinte: ô Kleber, imagina você entrar numa baixada, aí para o sudeste, numa favela, aqui na área de Ponte, né, à noite, né, no escuro, em condições as mais difíceis possíveis, no nível de adrenalina, né, de máximo. Enfim, é uma situação muito delicada. Se você for fazer um recorte no serviço de psicologia das polícias, tem inúmeros policiais que estão com os nervos em frangalhos. Mas enfim, daí ao excesso, né, o abuso de autoridade que é o problema, é o X da questão. Como é que isso está sendo tratado hoje na formação das academias de formação militar? Esses protocolos estão sendo revisados? O que ele passa? Qual é a sensação que ele passa? Qual é a impressão que ele passa essa situação narrada para o senhor? Ô Kleber, como você disse aí, né, dentro do ambiente militar, como eu sou professor, é lógico que eu não sou militar, mas eu sou dentro do ambiente militar, eu tenho que me comportar, eu tenho que me atrelar, evidentemente, aos usos e costumes e às regras, né, desse ambiente. Então, por exemplo, no curso de formação de soldados, aí vem muito essa discussão a respeito de como agir, de qual comportamento que o policial deve ter no momento de uma abordagem. Essa questão é muito delicada, sim. Você vê, por exemplo, né, que nós temos essas questões, né, de baixadas, de favelas, onde o risco é muito grande, né, para adentrar nesses locais, para efetuar uma operação, uma prisão e etc. Né? Então, o medo, né, é muito grande. O policial ele se torna vítima de problemas emocionais, psicológicos, e muitos, inclusive, né, chegam até mesmo, né, a se afastar da polícia, a ir para a reserva, exatamente por causa de problemas. Essa questão, Kleber, por exemplo, do uso da câmera, uma nova tecnologia que evita, por exemplo, né, essa questão da abordagem, se o policial agiu de forma excessiva, e isso aí é evidente que é uma polêmica, como você falou, né? Existe, vamos dizer assim, uma complexidade de entendimentos a respeito desta situação. Quer dizer, o policial, no momento, eu tive, por exemplo, uma experiência que eu tenho um parente na família que é policial, um sobrinho meu que trabalha na rota, então ele estava me dizendo que o uso da câmera traz até um certo constrangimento para o próprio policial, porque ele fica ali sem saber de que forma agir. Evidentemente que com bandido é bem complicado, né? Vamos dizer assim, um bandido mesmo específico, né? Existe aquele que não é bandido, que infelizmente entrou numa fatalidade. E por isso tem que saber quem é bandido e quem não é bandido. É lógico que naquele momento da operação, naquele momento de uma prisão, de uma abordagem, o policial não tem como ele discernir, igual o meu sobrinho falou: pô, tio, eu encontro essa dificuldade, porque como é que eu vou saber se eu vou ser atacado, se eu vou ser agredido, se ele vai agir com violência ou não. Então, assim, a gente tem todo um medo, um constrangimento de agir naquele instante, né? Será que eu não vou agir em excesso? O Brasil já tem mesmo essa ideia, né, de que sempre o policial está errado. E eu costumo dizer, como eu falo para meus alunos, que vocês têm que ter a seguinte ideia, né? O cidadão é assim: se a polícia está perto, ele não quer, ele acha que a polícia é abusiva, ele acha que a polícia é violenta e etc. Se a polícia não está perto e acontece alguma coisa, ele queria que a polícia tivesse. Cadê a polícia, né? Então, infelizmente, isso acontece. Então, por aqui, a gente vê, né, essa polêmica com relação, né, à existência, ao uso dessas câmeras, né, físicas no próprio corpo do policial, exatamente no momento de abordagem, para ver de que forma ele tem agido. A vantagem, eu estava falando esses dias que a vantagem da gente vai ficando experiente, vai ficando mais velho,
é ter na memória fatos importantes, né, da história. E coincidentemente, a gente falando sobre isso, o senhor estava na ativa no Ministério Público, eu estava acompanhando uma operação que acabou marcando o início do BOPE aqui no Amapá. Foi numa ação no Oiapoque, né? Foi a primeira vez que se viu nas ruas do Amapá os homens de preto, como se costuma dizer, os homens do Batalhão de Operações Especiais. E aí eles já estavam ali usando os novos protocolos, né, da abordagem, essa coisa que a lei fala do Estado, o uso da força pelo Estado, ela se via, por exemplo, no tom de voz de um policial do BOPE, quando abordava numa operação de comando de trânsito lá na fronteira. E isso deu assim deu o que falar, mas o tempo foi passando, as pessoas foram entendendo qual era o propósito do BOPE. E hoje, se você vai no 7 de setembro, uma das tropas que é mais saudada, né, tem um carisma muito grande, é o Batalhão de Operações Especiais, pelas arquibancadas do Sambódromo, né? O senhor lembra disso, né, doutor Paulo? Lembro sim, com certeza. Isso aí de certa forma causou assim, né, uma certa, vamos dizer assim, né, a sociedade de certo modo ficou um pouco arredia em relação a esse grupamento, né, de policiais, né, dentro do Batalhão de Operações Especiais. Eu lembro direitinho que nós tivemos, né, dentro da promotoria, na época eu era da promotoria criminal, eu estava na 5ª criminal de Macapá. Aí houve muita reclamação em relação a isso, porque seriam policiais truculentos que estavam agindo de forma violenta e etc. Mas é evidente que a formação também depois, eu lembro até que nós tivemos uma reunião com o comando da Polícia Militar, com o secretário de Segurança, e nós tivemos a oportunidade de poder sugerir até que fosse, né, que esses policiais foram devidamente formados, quem fosse integrar o grupo, que fosse devidamente formado e conhecer, né, os meios, as formas de abordagem, formas de conversar, como deveria tratar o cidadão e etc. E essa transformação fez com que hoje, né, a sociedade reconhece e sabe da importância do BOPE. É como nós temos por aqui. Você lembra, Kleber, eu estava numa coordenadoria aí, junto com o doutor Célio Pimenta, do GAECO. A gente, quando ia trabalhar também em algumas operações feitas pelo Ministério Público, através do GAECO, a gente tinha todo o cuidado de ter, né, sempre o BOPE do nosso lado em face de maior segurança e de agir de forma mais tranquila, do jeito que não houvesse, vamos dizer assim, estrago para a sociedade. Então, esse tipo vamos dizer assim, esse tipo de grupamento foi importante, foi uma criação inteligente e hoje, como você disse aí, bem valorizado pela população. É mesmo? Muito bem, e o senhor acabou falando de outro fato, outro fato, como a gente diz assim, que a gente viu de palma em cima, a criação do GAECO. Ela se deu num evento que a gente estava presente, né? Eu estava com o senhor, naquele tempo eu era assessor de comunicação do Ministério Público do Amapá, uma coisa que me honra muito, guardo com muito carinho na carreira. Um promotor que investigava uma máfia de adulteração de combustíveis, aí mesmo em Minas Gerais, e isso gerou uma comoção, uma mobilização do Ministério Público Nacional e na criação do GAECO, ainda hoje prestando um grande serviço aqui à comunidade. Falar nisso, eu preciso passar aqui nas interações, doutor Paulo, rapidinho. Bom dia, dê um abraço ao amigo Paulo Veiga, diga a ele que no tempo em que ele atuava aqui, o MP estava sempre junto da comunidade, nós estamos sentindo sua falta, diz aqui o Antônio Brito, que à época era presidente da Associação dos Moradores lá do bairro Perpétuo Socorro, doutor Paulo. Conheço muito o Antônio, é uma pessoa maravilhosa, um camarada de muita fibra, de muita consciência e muito trabalho social em prol da comunidade aí. Para fechar também, deixa eu ver aqui na nossa live, a Margarete Marques, agente de viagem aqui, disse que bom rever o doutor Paulo da Veiga. E quem mais? A Josenilda disse aqui o seguinte:
Que bacana, o entrevistado é ouvinte assíduo do seu programa Ponto de Encontro. Sucessos, professor Paulo da Veiga. Ser professor é um grande desafio nos dias atuais. Ela tá se referindo ao fato de que o senhor fez menção a uma das entrevistas da semana aqui do nosso Ponto de Encontro, que é outro programa aqui da casa. O Rogério Batista, bom dia, Kleber. Rogério aqui do Buritizal, minha lembrança do Dr. Paulo Veiga é através do curso de mediador de conflitos, um de seus legados, diz aqui o... Cadê o meu? O Rogério Batista. Foi a nossa época aí, né? Que eu sou da época da gestão aí do doutor Iaci Pelaz, como procurador-geral. Nós fizemos, né, o MP comunitário, que a gente atuava muito nessas comunidades, não só dentro de Macapá, mas também nos interiores, né? Levando um pouco de direitos, né? De acessos a direitos fundamentais, sobretudo a questão da justiça, educação, saúde, né? A gente procurava sempre integrar. E depois veio aí um grande trabalho do Tribunal de Justiça também, né? Que é essa prática da justiça restaurativa, desse grupamento de profissionais, juízes, né? Funcionários, também de promotores e servidores do Ministério Público trabalhando, levando um pouco de direitos para as populações, sobretudo as populações ribeirinhas, né, Cleber? Sem dúvida. Etc. Maravilha, Dudu Paulo, ficaremos aqui a manhã inteira. O pessoal está acordando, está entrando aqui na nossa live, está entrando, sintonizando a 90.9, a Diário FM, e vão reconhecendo, vão vendo sua voz, o seu sotaque inconfundível, o único que falava Misté Público, não é? Que a gente sempre brincava com isso. A Margarete está lhe mandando um abraço. O Getúlio Barreto diz que o Dr. Paulo da Veiga é um grande ser humano. Obrigado, Getúlio. Obrigado, Margarete. Obrigado a todos os ouvintes aí do programa. Viu? E, aliás, eu não falava Kleber, né? Eu falava Kreb. A gente sempre brincava com isso. Mas é isso, Dr. Paulo. O Dr. Paulo e eu acabamos nos tornando amigos, né? Amigos próximos. Já visitei o Dr. Paulo quando estava lá quando estava em Minas, e teve uma época que ele foi morar no Espírito Santo. Em ambas as situações eu acabei visitando. Depois viajamos juntos de carro, eu e o Dr. Jair, uma viagem maravilhosa pelas alterosas montanhas de Minas Gerais, a bordo da sua Silverado. Ainda tem aquela Silverado vermelha, Dr. Paulo? Não tem. Muito bom. Mas era uma caminhonete muito legal, né? Muito legal, né? E o bom de tudo é que ela era cabine simples, né? Mas como o doutor Jair Quintas economizou no comprimento das pernas, ele encaixou legal ali, deu bacana, fomos os três. Pequenininho, né? Não dificultava passar a marcha. É verdade, maravilha. Maravilha falar com o senhor, obrigado pelos ensinamentos aí, as reflexões de hoje. Muito elucidativa essa entrevista aqui. Mais uma, eu estava buscando fotos no arquivo aqui no Google, joguei seu nome lá, sabe o que apareceu? A última entrevista que o senhor deu antes dessa, quando o senhor tinha tido uma experiência como candidato, né? Tentou ser vice-prefeito aí da sua cidade. E o senhor lembra qual foi a manchete daquela entrevista? Me parece que você colocou, né? Paulo Veiga, promotor, ex-promotor de justiça, candidato a vice, candidato a prefeito de Divinésia. Foi um pouco mais contundente. A manchete daquela entrevista foi, abre aspas, voto é comprado no Brasil, fecha aspas, diz promotor de justiça aposentado. Sim. Isso aí é verdade, né, Cleber? Isso é até hoje, né? Doutor Paulo, maravilha. Tem até a música que o grande problema é assim, não estou falando aqui que todos os políticos estão aí na bandidagem, mas na verdade você sabe, né? Nós temos um problema sério, porque na verdade os políticos, grande parte, não tem nenhum tipo de formação. E Bezerra da Silva, eu gosto também, eu sou até de um grupo aqui de samba, que eu gosto da musicalidade, gosto do samba. Bezerra da Silva até diz, né, se você quiser conhecer o ladrão, ele está atrás de um colarinho branco, né? O Moreira era... Porque se ele compra a voto, ele é bandido, aquele que vende é bandido, então é complicado. Muito complicado. Dr. Paulo da Veiga Moreira, muitíssimo obrigado mesmo pela entrevista, e a hora que puder, passa aqui com a gente. Um abraço, bom final de semana.
Eu que agradeço, muito obrigado. Bom final de semana aí para você, para todos ouvirem. Grande abraço.